Olá, meu prezado amigo, amiga, ouvinte da Palavra de Deus. Desejo que a paz do Senhor esteja guardando o seu coração, a sua vida. Hoje nós iremos refletir sobre um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23. Este salmo é muito falado, muito conhecido da maioria dos cristãos. Os Salmos de Davi é um salmo que nos traz reflexão profunda sobre o cuidado de Deus. Esse salmo foi escrito por Davi. E Davi usa o pronome possessivo meu, que nos transmite a ideia de intimidade e comunhão com o Senhor. Apesar de Davi ter sido um pastor de ovelhas, ele reconhecia Deus como o sumo pastor, o grande pastor. Muitas vezes nós passamos por vales difíceis, onde somos tentados a desistir. Mas quando confiamos e cremos no bom Mestre Jesus e temos fé na sua promessa, o Senhor se torna o nosso bom pastor. E a Bíblia nos revela no Salmo de número 23, no primeiro versículo, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós vemos essa última parte, nada me faltará, nos mostra que Deus é a providência para a nossa vida. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, quando muitas vezes as águas estão turbulentas. As ovelhas, elas têm dificuldade de tomar água quando as águas estão agitadas. E é por isso que o salmista diz que Deus nos guia muitas vezes na turbulência às águas tranquilas. Quando eu vejo essa passagem bíblica, eu lembro do momento em que os discípulos se encontravam dentro de um barco em uma grande tempestade, e ali o Senhor Jesus acalmou os ventos e também as agitações que o mar se encontrava. Então nós devemos confiar em Deus. Confiar que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra de Deus no Salmo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Há muitos vales difíceis. A Bíblia fala, e ela está declarando aqui, que podemos passar por vales.
vales esses que nós não gostamos, como o vale da sombra da morte. Vivemos em um tempo de pandemia onde muitos estão passando por vales difíceis. Mas quando confiamos em Deus e nas suas promessas, devemos crer que a sua vara e o seu cajado nos consola, nos traz o alívio. Assim como quando as ovelhas estão perdidas, desorientadas, o pastor das ovelhas direciona as ovelhas com a vara, resgata também com o cajado. Nesses dias muitos estão desistindo nos vales e encontramos muitos no desespero e até mesmo se suicidando. Se você está passando por algum vale difícil, confie no Senhor, pois assim como o salmista diz que o Senhor é o bom pastor, Ele também é o bom pastor que pode te livrar, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão representa o inimigo, o lobo, que vem roubar a alegria, roubar a paz e até mesmo matar e destruir sonhos, destruir famílias. Mas no mesmo Evangelho de João nos diz que Cristo é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E Ele veio para dar vida e vida com abundância. A você que se encontra no vale difícil, creia no bom pastor que é Jesus. Ainda que esteja vivendo em um momento ou um tempo difícil, devemos lembrar que é nos vales da sombra e morte que experimentamos o grande ensino e o cuidado do bom pastor, o bom mestre, o príncipe da paz. É na presença de nossas maiores dificuldades e Ele derrama o seu óleo precioso sobre a sua cabeça, a sua paz verdadeira, a paz de Deus, a paz do Senhor nos momentos das crises, das lutas e da provação. Quando olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, Ele nos fortalece. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos fortalecer nele, na força do Senhor, conforme lá em Efésios capítulo 6, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não desista, confia nele. Se crer nas suas promessas, o Senhor te levará a pastos verdejantes. Creia nisso. Ele é o bom pastor.
E aí no último versículo do Salmo 23 diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que Deus lhe fortaleça. E assim como Davi disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, devemos crer como ele, como Davi, dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o bom pastor. E que ainda que eu venha andar sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Deus abençoe e um forte abraço a todos.